Daniel Reed estava sentado sozinho em seu apartamento mal iluminado, olhando para a fotografia emoldurada na mesa de centro. Era uma foto antiga dele e do pai, tirada anos atrás, durante uma de suas pescarias. O sorriso do pai irradiava calor, mas agora esse sorriso só servia como uma dolorosa lembrança do que Daniel havia perdido. Ele suspirou profundamente, passando os dedos pelos cabelos desgrenhados. Fazia 6 meses desde que seu pai falecera de um ataque cardíaco repentino e Daniel ainda não conseguia se livrar do peso da dor que o oprimia como um cobertor de chumbo. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. O trabalho, antes sua paixão, agora parecia sem sentido. Como arquiteto, ele costumava dedicar sua alma ao projeto de estruturas, edifícios altos e fortes, exatamente como seu pai sempre o incentivara a fazer. Mas, ultimamente, até as plantas pareciam vazias. Daniel olhou para o calendário pendurado na parede. Hoje marcava o que teria sido o aniversário de seu pai. Ele não havia planejado nada especial. Como poderia comemorar se a pessoa que mais importava não estava ali? Ainda havia algo dentro dele que o agitava, uma voz baixa que o instava a honrar a memória do pai de alguma forma. Talvez fosse culpa ou talvez fosse amor. De qualquer forma, ele sabia que não podia passar o dia inteiro deprimido. Com um gemido relutante, Daniel se levantou do sofá e pegou o casaco. Não sabia para onde estava indo, mas ficar confinado naquele apartamento não ajudava. Ao sair, o ar fresco do outono o atingiu, trazendo consigo o leve aroma de folhas caídas. Pela primeira vez em semanas, sentiu um lampejo de clareza. Talvez hoje não fosse sobre luto, afinal. Talvez fosse sobre encontrar uma maneira de seguir em frente. Enquanto Daniel vagava sem rumo pelas ruas, seus pés o levaram a uma parte desconhecida da cidade. Ele se viu parado em frente a um pequeno prédio com uma placa que dizia Abrigo de Animais Hopeful Paws. A curiosidade o atraiu. Ele nunca tinha pensado em adotar um animal de estimação antes. Seu estilo de vida agitado deixava pouco espaço para tais responsabilidades, mas havia algo no abrigo que o atraiu. Ao abrir a porta, Daniel foi recebido pelo som de cães latindo e voluntários animados se movimentando. A recepcionista sorriu calorosamente enquanto ele se aproximava do balcão. Ikuote, olá, você está aqui para adotar, Ikuote? Perguntou ela. Ikuote, não exatamente Ikuote, respondeu Daniel, hesitante. Ikuote, estou apenas dando uma olhada. Ikuote, bem, vá com calma Ikuote, disse ela, entregando-lhe uma prancheta com formulários de adoção. Ikuote, me avise se quiser conhecer algum dos nossos amigos peludos. Ikuote, Daniel assentiu e começou a caminhar pelas fileiras de canis. Cada cão o cumprimentou com rabos abanando e olhos esperançosos, mas nenhum deles ressoou com ele, até chegar à última gaiola. Ali, deitado silenciosamente no canto, estava um pitbull tigrado com olhos castanhos comoventes. Ao contrário dos outros cães, este não latia nem pulava de excitação. Em vez disso, ele simplesmente olhou para Daniel como se silenciosamente pedisse compreensão. Havia uma tristeza naqueles olhos, um reflexo de dor que Daniel reconheceu muito bem. Qual é o nome dele? Perguntou Daniel à voluntária próxima. É Rock, ela respondeu suavemente. Ele veio para nós depois de ser abandonado pelos antigos donos. O pobre rapaz não teve muita sorte em encontrar um lar por causa da raça. Daniel ajoelhou-se, encontrando o olhar de Rock. O cão levantou-se lentamente e pressionou o focinho contra as grades do canil. Algo no comportamento calmo e na força silenciosa de Rock lembrou Daniel do seu próprio pai, resiliente, leal e cheio de potencial inexplorado. Ikuote, acho que gostaria de conhecê-lo Ikuote, disse Daniel finalmente. Depois de preencher a papelada necessária e pagar a taxa de adoção, Daniel colocou Rock no carro e dirigiu de volta para o seu apartamento. A viagem foi silenciosa, exceto pelos olhares ocasionais que Rock lhe lançava do banco do passageiro. Daniel não pôde deixar de sentir uma sensação de responsabilidade invadi-lo. Este não era apenas um cão, era uma vida que dependia dele.
Quando chegaram em casa, Daniel montou uma cama improvisada para Rock na sala de estar e o apresentou ao seu novo ambiente. Para sua surpresa, Rock se adaptou rapidamente, farejando curiosamente antes de se acomodar no cobertor. Observando o cachorro se enrolar e adormecer, Daniel sentiu uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em meses, ele não se sentiu totalmente sozinho. Nos dias seguintes, Daniel e Rock formaram um vínculo que nenhum dos dois esperava. As caminhadas matinais se tornaram uma rotina e as noites eram passadas juntos no sofá. A presença de Rock preencheu o vazio deixado pelo pai de Daniel, oferecendo-lhe companhia e amor incondicional. Em troca, Daniel proporcionou estabilidade e cuidado, ajudando Rock a superar seu próprio trauma. Mas, embora as coisas estivessem melhorando para Daniel, ele não podia ignorar os desafios que o aguardavam. Adotar um pitbull tinha suas próprias complicações, especialmente em um mundo onde as pessoas frequentemente julgavam a raça com base em estereótipos. Daniel mal sabia que esses desafios logo colidiriam com os medos de outra pessoa, e testariam os limites do amor, da confiança e da aceitação. Laura Mitchell sempre foi uma mulher de força silenciosa, mas sua vida foi moldada pelo medo. O incidente traumático de sua infância, o dia em que sua irmã mais nova, Emma, foi atacada pelo pastor alemão do vizinho, deixou uma marca indelével em sua psique. Ela se lembrava vividamente, o som dos gritos de Emma, a visão de sangue manchando seu vestido amarelo favorito e o desamparo avassalador que sentia enquanto observava da varanda. Seus pais processaram os vizinhos e, embora tenham conseguido um acordo, nenhuma quantia de dinheiro conseguiu apagar as cicatrizes. Emma precisou de anos de terapia para lidar com seu trauma e Laura canalizou seus instintos protetores para se tornar enfermeira pediátrica. Sua carreira se tornou sua armadura, sua maneira de garantir que outras crianças não sofressem como sua irmã. Mas, por trás de sua aparência calma, Laura carregava um medo profundo de cães grandes, especialmente aqueles com reputação de agressividade. Quando conheceu Daniel Reed no Maple Street Coffee Shop, não fazia ideia de quão profundamente seu passado colidiria com o presente dele. O encontro deles foi fortuito, ou assim pareceu a princípio. Laura literalmente esbarrou em Daniel derramando seu café com leite em seus desenhos arquitetônicos. O que começou como uma conversa constrangedora rapidamente se transformou em uma conversa fácil. Eles descobriram interesses em comum, riram das piadas um do outro e trocaram números de telefone antes de se separarem. Conforme o relacionamento deles florescia, Daniel mencionou casualmente ter um cachorro. Laura presumiu que fosse algo pequeno e administrável, um Beagle ou um Golden Retriever. Ela nunca imaginou a verdade até o dia em que Daniel a convidou para seu apartamento. O gentil Daniel de Rock a assegurou enquanto se aproximavam da porta. Você verá. Quando Laura viu Rock pela primeira vez, seu coração quase parou. A estrutura musculosa e a cabeça larga do pitbull tigrado dispararam todos os alarmes em sua mente. Memórias do ataque de Emma voltaram à tona, fazendo suas palmas suarem e sua respiração ofegante. Apesar das garantias de Daniel sobre o temperamento de Rock, Laura não conseguia se livrar do desconforto. Rock, sentindo seu desconforto, retirou-se para sua cama, dando-lhe espaço. Foi um gesto de respeito, embora Laura o tenha interpretado como cautela. Cada interação com o cachorro era marcada por seu passado e, apesar da paciência de Daniel, Laura lutava para conciliar seus sentimentos crescentes por ele com o medo que sentia do cachorro dele. Daniel tentou aliviar a ansiedade de Laura combinando encontros fora do apartamento dele. Ele esperava que o tempo e a distância a ajudassem a se adaptar à ideia de viver com um pitbull. Enquanto isso, Laura se dedicou a pesquisar a raça. Ela leu inúmeros artigos, alguns destacando atos heróicos de pitbulls, outros relatando ataques horríveis. Cada experiência positiva que ela teve com Rock foi ofuscada por outra notícia ou lembrança da aprovação de Emma. A tensão atingiu o ponto de ebulição quando Emma visitou o apartamento de Daniel pela primeira vez. Ao ver Rock, Emma congelou, seu rosto pálido.
Eu não vou entrar aí, ela declarou, recusando-se a entrar. O incidente desencadeou uma crise familiar com os pais de Laura apoiando Emma e alertando-a sobre os riscos de viver com uma raça perigosa. Somente o amor de Laura por Daniel os manteve unidos. A compreensão dele de seus medos e seu compromisso inabalável com ela e Rock a ajudaram a superar a dúvida. No entanto, mesmo depois do casamento, a tensão subjacente permaneceu. O casamento trouxe novos desafios. Laura notou qualidades em Rock que contradiziam seus medos. Ele se afastava quando sentia seu desconforto, nunca pulava ou latia agressivamente, e era adorado pelas crianças da vizinhança. Mas a confiança era difícil de construir, especialmente quando ela engravidou de Sophie. A gravidez amplificou os instintos protetores de Laura. Noites sem dormir eram passadas lendo histórias de terror sobre cães atacando bebês. Apesar das garantias de Daniel sobre a comprovada gentileza de Rock com crianças, Laura não conseguia silenciar a voz da cautela em sua cabeça. O conflito entre seus instintos maternais e seu desejo de confiar no julgamento de Daniel tornou-se uma fonte crescente de tensão em seu casamento. Os telefonemas frequentes de Emma não ajudaram. Basta um momento, um gatilho para que tudo mude, ela alertou durante uma conversa acalorada. Embora Laura soubesse que sua irmã falava de um lugar traumatizado, as palavras persistiam em sua mente como uma sombra. O nascimento de Sophie marcou um ponto de virada, mas não o tipo que Laura esperava. Trazer Sophie para casa introduziu mudanças sutis, porém significativas, na dinâmica doméstica. Rock, que sempre fora atencioso, tornou-se uma sombra constante para o recém-nascido. Ele se posicionou estrategicamente perto o suficiente para observar, mas longe o suficiente para não alarmar Laura. À noite, Rock abandonava seu lugar habitual no escritório de Daniel para se deitar do lado de fora do quarto de Sophie. Sua vigilância tocou Daniel, que se maravilhou com a natureza protetora do cachorro. Para Laura, no entanto, era perturbador. Ela notou como Rock pegava cuidadosamente a chupeta caída de Sophie e a levava para Daniel, em vez de se aproximar dela diretamente. Enquanto Daniel via isso como evidência da lealdade de Rock, Laura interpretava como distanciamento. As tensões surgiam em pequenas formas. Laura ficava tensa sempre que Rock entrava no quarto onde Sophie estava, fazendo com que o cachorro congelasse e olhasse para Daniel em busca de orientação. Regras tácitas surgiram. Rock não tinha permissão para entrar no quarto, não podia ficar perto de Sophie durante as mamadas e tinha que ficar em outro quarto durante as trocas de fraldas. Daniel obedeceu para manter a paz, mas notou a crescente confusão e tristeza de Rock por ser excluído. Vizinhos como Margaret Thompson colocaram lenha na fogueira. Suas fofocas sobre pais irresponsáveis e raças perigosas faziam Laura se sentir julgada e na defensiva. A pressão aumentou, preparando o cenário para os desafios que viriam. A reunião da Associação de Moradores de Maplewood, em uma noite úmida de terça-feira, marcou o início do que se tornaria uma campanha contra Rock em todo o bairro. Margaret Thompson, segurando uma grossa pasta de artigos de notícias impressos, levantou-se para se dirigir aos moradores reunidos. Sua voz tremia com uma preocupação ensaiada enquanto falava sobre o perigoso pitbull que vivia em sua comunidade familiar. Na semana passada, vi aquele cachorro observando as crianças no parquinho. Margaret anunciou, convenientemente omitindo que Rock estava na coleira e sentado silenciosamente ao lado de Daniel naquele momento. O que estamos esperando? Uma tragédia? Suas palavras provocaram murmúrios de concordância entre os vizinhos reunidos, muitos dos quais nunca haviam interagido diretamente com Rock, mas formaram suas opiniões por meio de conversas sussurradas e medos compartilhados. A petição começou a circular no dia seguinte. Pela segurança de nossas crianças, removam raça perigosa de Maplewood. O cabeçalho estava em negrito e os nomes se acumularam rapidamente, incluindo os de pessoas que já haviam acariciado Rock e comentado sobre sua natureza gentil. A pressão social para assinar era intensa. Margaret e seus aliados sugeriram que qualquer um que se recusasse estaria priorizando um animal feroz em detrimento da segurança das crianças.
Laura encontrou a petição colada na porta da frente certa manhã. Ao ler as assinaturas, reconheceu nomes de vizinhos que haviam comparecido ao chá de bebê de Sophie e que lhes trouxeram caçarolas após o nascimento. A traição doeu, mas, mais profundamente do que isso, validou seus piores medos. Se todas essas pessoas viam Rock como uma ameaça, talvez seus instintos não fossem apenas paranoia. Daniel reagiu inicialmente, criando uma contrapetição com depoimentos do veterinário de Rock, do treinador de cães local e de famílias cujos filhos Rock brincava com segurança há anos. Ele compilou estatísticas mostrando que medos específicos da raça eram infundados, reuniu referências de caráter e até se ofereceu para sediar um encontro com a vizinhança para que as pessoas pudessem ver a verdadeira natureza de Rock. Mas poucos apareceram já influenciados pela onda de medo que varria Maplewood. A pressão começou a afetar suas vidas diárias. Os pais apressadamente acompanhavam seus filhos para dentro de casa quando Daniel passeava com Rock em frente às suas casas. Os convites para reuniões na vizinhança pararam de chegar. Até mesmo a passeadora de cães deles, Amy, pediu demissão com relutância, alegando pressão de outros clientes que ameaçavam sair se ela continuasse trabalhando com o Pitbull. A tensão se espalhou para a vida doméstica. Laura, que já lutava contra seus próprios medos, agora tinha que lidar com lembretes diários de que outros compartilhavam suas preocupações. Ela começou a pedir a Daniel para passear com Rock apenas tarde da noite ou bem cedo pela manhã para evitar confrontos. As visitas ao parque para cães, que antes eram uma atividade familiar, tornaram-se passeios individuais para Daniel e Rock, enquanto Laura ficava em casa com Sophie, dividida entre o alívio e a culpa. Daniel assistia, impotente, ao isolamento crescente de seu amado companheiro. Rock, sensível à mudança de atmosfera, tornou-se mais contido. Seu rabo, que costumava abanar constantemente, agora só se levantava quando Daniel voltava para casa ou quando Sophie estava por perto. O latido brincalhão que antes cumprimentava os vizinhos tornou-se uma vigilância silenciosa, como se o cão entendesse que precisava se manter o mais discreto possível. A situação atingiu um novo patamar quando o comitê local do playground instalou uma placa de Iquote, Pitbulls proibidos Iquote. Apesar de tais restrições específicas da raça serem legalmente questionáveis, a placa poderia muito bem ter sido Iquote, cães não permitidos Iquote, já que efetivamente impedia toda a família de acessar o espaço onde Daniel esperava ver Sophie dar seus primeiros passos. Laura se viu em uma posição impossível no trabalho. Suas colegas enfermeiras compartilharam suas próprias histórias de ataques de cães, olhando para ela com uma mistura de preocupação e julgamento quando ela mencionou ter um pitbull em casa com seu bebê. Sua irmã Emma ligava diariamente enviando links para notícias sobre ataques de cães e lembrando Laura do trauma compartilhado. Até mesmo o pediatra da família, durante o check-up de 6 meses de Sophie, fez questão de perguntar sobre a situação do cão. Certa noite, enquanto Daniel observava Rock deitado protetoramente perto do tapete de brincar de Sophie, mantendo a distância cuidadosa que Laura havia insistido, ele sentiu o peso do julgamento da vizinhança esmagando-os. Seu cão leal, gentil e amoroso, havia se tornado um pária, transformando seu sonho de vida familiar suburbana em um exercício de isolamento social. À medida que o outono se transformava em inverno, o comportamento de Rock começou a mudar de maneiras sutis, mas perceptíveis. O cão, antes brincalhão, concentrou-se intensamente no quarto de Sophie, passando horas posicionado do lado de fora da porta do quarto. Sua vigilância assumiu uma qualidade quase obsessiva, orelhas constantemente em pé, corpo tenso, respondendo a cada pequeno som vindo de dentro do quarto. Laura notou os arranhões no batente da porta de Sophie pela primeira vez em uma manhã, enquanto lavava a roupa. Eram leves, mas distintos, marcas claras de onde as garras haviam raspado a madeira pintada de branco. Quando ela os mostrou a Daniel, ele os descartou como danos antigos, mas Laura sabia que não. Ela começou a documentar cada nova marca, fotografando-as como evidência do que ela via como um comportamento crescente. As perturbações noturnas começaram logo depois.
Através da babá eletrônica, Laura ouvia sons suaves de gemidos e arranhões nas primeiras horas da manhã. Às vezes, ela pegava Rock andando de um lado para o outro do lado de fora da porta de Sophie, suas unhas batendo contra o piso de madeira. Quando confrontado, ele não se retirava para a cama como ordenado, mas permanecia firmemente plantado perto do quarto, seus olhos fixos na porta com uma intensidade que deixava Laura cada vez mais inquieta. Durante os cochilos de Sophie, Rock começou a abandonar suas rotinas habituais. Ele não demonstrava mais interesse em seus brinquedos favoritos ou nos esquilos do quintal. Em vez disso, pressionava-se contra a porta do quarto, ocasionalmente se apoiando nas patas traseiras para espiar pela fresta abaixo dela. Seu comportamento durante os horários de alimentação de Sophie tornou-se particularmente preocupante para Laura. Ele ficava sentado rigidamente, atento, monitorando cada movimento enquanto Laura o alimentava, sem vacilar. Daniel também notou mudanças, embora as interpretasse de forma diferente. Ele viu como Rock se posicionava entre Sophie e quaisquer visitantes, incluindo seus entregadores regulares. O cachorro havia desenvolvido um novo hábito de verificar Sophie várias vezes durante a noite, circulando entre o quarto dela e o quarto deles. Durante tempestades, em vez de buscar conforto no escritório de Daniel, como costumava fazer, Rock se posicionava firmemente do lado de fora da porta de Sophie. A tensão atingiu o auge em uma tarde, quando Laura estava trocando a fralda de Sophie. Rock, que havia sido banido do quarto, conseguiu abrir a porta com o focinho antes que Laura pudesse reagir. Ele estava ao lado do trocador, apoiado nas patas traseiras, para olhar Sophie. Embora não fizesse movimentos agressivos, seu tamanho e a proximidade com o bebê deixaram Laura em pânico. O grito dela fez Daniel correr, o que levou a outra discussão acalorada sobre o comportamento de Rock. O veterinário de plantão, Dr. Thompson, notou as mudanças durante o check-up anual de Rock. O cão, tipicamente sociável, parecia distraído, constantemente tentando se posicionar de frente para a casa. Quando questionado sobre as mudanças no ambiente, Daniel teve que admitir o aumento das tensões domésticas. O veterinário sugeriu medicação para ansiedade, mas Daniel recusou, não querendo medicar seu cão pelo que considerava instintos naturais de proteção. Os hábitos alimentares de Rock mudaram drasticamente. Ele só comia se sua tigela estivesse posicionada onde pudesse manter a linha de visão do quarto de Sophie. Às vezes, ele abandonava as refeições completamente se Sophie fizesse um som apressado, pressionando seu ouvido contra a porta. Seu apetite, antes saudável, tornou-se esporádico, levando a uma perda de peso perceptível que preocupou Daniel, mas que Laura viu como mais uma evidência de um comportamento preocupante. O primeiro aniversário de Sophie deveria ter sido uma ocasião alegre, um marco que marcou o início de sua jornada rumo à infância. Em vez disso, tornou-se mais um campo de batalha para Laura e Daniel, com seu casamento desgastado por medos não resolvidos e crescentes pressões externas. A decisão de hospedar temporariamente Rock no Canil Peaceful Pines para o batizado havia sido enquadrada como um acordo, mas soou mais como uma traição, tanto para Rock quanto para os frágeis laços que mantinham sua família unida. O dia do batizado chegou sob uma nuvem de tensão. Margaret Thompson e vários outros vizinhos que outrora lideraram a campanha contra Rock agora estavam desajeitados no gramado da frente, segurando cartas de desculpas e presentes para Sophie. Suas expressões variavam de remorso a inquietação, refletindo as emoções conflitantes dentro da própria casa dos Reed. Lá dentro, Emma sentava-se triunfantemente na primeira fila da igreja, lançando olhares significativos para Laura sempre que Sophie se agitava ou pegava Wacky, o cachorro de pelúcia que ela carregava para todos os lugares desde a partida de Rock. A celebração foi vazia, manchada pela consciência de que um membro crucial da família havia sido exilado para se conformar aos preconceitos alheios. Cada risada, cada sorriso, parecia forçado, e a ausência da presença protetora de Rock pairava sobre tudo como uma sombra. No Canil Peaceful Pines, a situação se deteriorou rapidamente.
O cão leal e vibrante que salvara Sophie 2 vezes, primeiro de um intruso e depois de uma asfixia, estava se tornando um fantasma de si mesmo. Sua recusa em comer, somada às constantes tentativas de fuga, alarmavam até mesmo a equipe experiente. Jenny, a assistente do canil designada para monitorar Rock, ligou para Daniel chorando no 6º dia. Ele parou de beber água, disse ela com a voz trêmula. Quando tentamos administrar fluidos, ele se retrai tanto no canto do cercado que nem mesmo a voz consegue fazê-lo sair. Daniel ouvia seu coração se partindo a cada palavra. O cão que outrora fora sua tábua de salvação durante os dias mais sombrios após a morte do pai agora estava sendo sistematicamente destruído pela rejeição da família que ele protegera tão fielmente. A história de Rock se tornou uma metáfora dolorosa para a desintegração de sua própria família, amor e lealdade recompensados com isolamento e sofrimento. Enquanto isso, em casa, o comportamento de Sophie refletia a crescente angústia da família. Ela se arrastava até a cama vazia de Rock, chamando Wack com sua voz de bebê, incapaz de compreender por que seu protetor havia desaparecido. Seus padrões de sono regrediram e ela começou a apresentar sinais de atraso no desenvolvimento. Até Laura, que havia apoiado a separação temporária, se assustava à noite, sentindo falta do conforto de saber que Rock estava em guarda. Como se sentir a fragilidade da dinâmica familiar já tensa fosse um novo golpe. Durante a recepção após o batizado de Sophie, Daniel recebeu uma ligação da Peaceful Pines, que destruiu qualquer resquício de normalidade que eles tentavam manter. Rock conseguiu escapar da corrida durante a caminhada noturna, machucando-se na cerca. Embora não tivesse ido muito longe, a equipe o encontrou encolhido no estacionamento, com as patas enfaixadas e em carne viva por tentar cavar sob as paredes do canil. O incidente exigiu atenção veterinária e Daniel deixou a recepção imediatamente, ignorando os olhares de desaprovação dos sogros. Na clínica veterinária de emergência, encontrou Rock sedado e enfaixado, vendo seu leal companheiro ferido e traumatizado em sua tentativa desesperada de voltar para casa, quebrando algo profundo dentro dele. De volta à recepção, Laura lutava para se concentrar nas comemorações. Sorrisos forçados e conversas educadas pareciam uma farsa. Quando Emma a encurralou no banheiro da igreja, falando com entusiasmo sobre como era bom finalmente se sentir segura perto de Sophie, Laura explodiu. Segura? Rock não fez nada além de protegê-la, enquanto todos os outros apenas a julgavam e presumiam o pior. As consequências do batizado trouxeram desafios inesperados. Emma lançou uma campanha apaixonada, bombardeando Laura com telefonemas diários relatando seu trauma e insistindo que uma boa ação não apagava os perigos inerentes à raça. Suas palavras reabriram feridas no coração de Laura que mal haviam começado a cicatrizar. A rixa familiar se agravou ainda mais quando seus pais decidiram que Emma se recusaria a comparecer à festa de aniversário de Sophie se Rock estivesse presente. Em casa, a situação se tornou cada vez mais complexa. Embora Laura tivesse aceitado intelectualmente a natureza protetora de Rock, ela ainda se encolhia ocasionalmente quando ele se aproximava muito rápido de Sophie. Essas reações involuntárias criaram uma nova tensão. Daniel notou cada recuo sutil, interpretando-os como sinais de que a confiança de Laura permanecia superficial. Discussões que não tinham nada a ver com Rock, de alguma forma, sempre voltavam para ele. Iquote, você ainda não confia nele completamente. Iquote, acusava Daniel durante desentendimentos sobre decisões domésticas. Iquote, e você ainda o está escolhendo em vez da minha família. Iquote, rebatia Laura, as palavras se tornando armas lançadas em momentos de frustração. Sua casa, antes pacífica, tornou-se um campo minado de tensões silenciosas e negociações cuidadosas. Cada decisão, desde onde Rock dormiria até se eles poderiam oferecer jantares, exigia discussões exaustivas sobre níveis de conforto e segurança e dinâmica familiar. O apoio da vizinhança se mostrou inconstante. Enquanto alguns moradores realmente acolheram o retorno de Rock, outros mantiveram uma distância cautelosa.
Os pais ainda ocasionalmente afastavam seus filhos quando Rocky e Daniel faleciam em seus passeios. A placa do parquinho permaneceu no lugar, apesar da petição para removê-la ter ficado presa no limbo burocrático com a Associação de Moradores. A cobertura da mídia local adicionou outra camada de complexidade, com alguns veículos retratando Rocky como um herói e outros sensacionalizando as preocupações iniciais. Essa atenção gerou ameaças anônimas de autoproclamados ativistas dos direitos dos animais. De ambos os lados do debate, a pressão começou a afetar Rocky também. Apesar de sua lealdade comprovada, ele se tornou cada vez mais sensível à tensão doméstica. Seus instintos protetores, intensificados por eventos recentes, às vezes se manifestavam de maneiras que deixavam até mesmo Daniel desconfortável. Entregadores se aproximando da casa reacenderam a ansiedade de Laura. O trabalho de Daniel sofreu enquanto ele lutava para equilibrar as necessidades de todos. Ele começou a trabalhar em casa com mais frequência, tentando mediar entre os medos persistentes de sua esposa e os impulsos protetores de seu cachorro. Os sócios de seu escritório de arquitetura notaram que sua distração o levava a prazos perdidos e reuniões intensas sobre seu desempenho. Enquanto isso, o veterinário local, Dr. Thompson, sugeriu terapia comportamental animal para Rocky, não por causa de qualquer agressão, mas para ajudá-lo a se adaptar à dinâmica emocional da família. Essa recomendação desencadeou outra rodada de debates entre Laura e Daniel, destacando o quão profundamente arraigadas suas divisões haviam se tornado. A tempestade que atingiu Maplewood foi diferente de tudo que a cidade vira em décadas. Meteorologistas haviam alertado sobre tempo severo, mas ninguém poderia ter previsto a ferocidade com que se abatera sobre a comunidade suburbana. Para a família Reed, já fragmentada pelo medo e pelo preconceito, a tempestade tornou-se um teste de resiliência, confiança e capacidade de confrontar os erros cometidos. Com os primeiros lampejos de energia por volta das 20 horas, Daniel e Laura se viram às voltas com duas crises simultaneamente: a saúde de Sophie em deterioração e a crescente sensação de isolamento à medida que a tempestade os impedia de receber ajuda. As baterias de reserva do equipamento médico de Sophie forneciam uma tábua de salvação temporária, mas seus bips de alerta ecoavam ameaçadoramente pela casa escura. Cada relâmpago iluminava o rosto pálido de Sophie, com a febre subindo constantemente, apesar dos esforços de todos para mantê-la calma. Daniel se atrapalhava com lanternas e lanternas de emergência, projetando sombras sinistras nas paredes. Laura alternava entre verificar a temperatura de Sophie e monitorar sua respiração. Com a mente a mil com os piores cenários. A ausência de Rocky, seu protetor vigilante, parecia um vazio enorme em sua casa. Sem ele, cada rangido da casa, cada gemido do vento parecia amplificado, preenchendo o silêncio com pavor. Sophie se mexeu inquieta em seu sono febril, choramingando e Quote, ou aqui Quote, o nome que dera ao seu cachorro de pelúcia desde a partida de Rocky. Seus gritos rasgaram o coração de Laura, uma dolorosa lembrança do guardião que haviam banido. Ela pressionou um pano frio na testa de Sophie, lutando contra as lágrimas enquanto as lembranças da presença inabalável de Rocky inundavam sua mente. Quantas vezes ele os alertara sobre mudanças sutis na condição de Sophie? Quantas vezes seus instintos protetores os guiaram quando estavam cegos ao perigo? A tempestade se intensificou, transformando sua pacífica rua suburbana em uma traiçoeira pista de obstáculos de galhos caídos e inundações. O vento uivava através das árvores, sacudindo a casa com tanta força que parecia decidido a destruí-la. Laura e Daniel trocaram olhares preocupados, ambos reconhecendo silenciosamente que estavam ficando sem opções. Seus celulares eram inúteis sem sinal e o telefone fixo produzia apenas silêncio. Eles estavam presos, isolados do mundo exterior com seu filho cada vez mais doente. Às 9h47 da noite, a energia elétrica acabou completamente. As baterias de reserva do equipamento de monitoramento de Sophie entraram em ação imediatamente, mas seus bips eletrônicos estridentes aumentaram o caos da tempestade. Laura verificou a temperatura de Sophie novamente,
39,8 graus Celsius e subindo. Seu pequeno peito arfava a cada respiração ofegante e seus lábios adquiriram um tom azulado assustador. As palavras do pediatra da consulta telefônica anterior ecoaram na mente de Laura. Se a febre dela passar de 40 graus Celsius ou a respiração ficar mais difícil, leve-a ao pronto-socorro imediatamente. Daniel fez uma tentativa desesperada de ligar o carro na esperança de enfrentar a tempestade e chegar ao hospital. Mas a água da enchente havia ultrapassado a parte inferior das portas do carro, tornando o veículo inútil. Os faróis revelaram a rua suburbana transformada em um rio caudaloso, carregando detritos e galhos fortes o suficiente para varrer qualquer coisa em seu caminho. Retornando para casa encharcado e derrotado, Daniel afundou no sofá ao lado de Laura, com o rosto marcado pelo desespero. Não podemos ficar aqui, Laura disse com a voz trêmula. Ela precisa de ajuda agora. Eu sei que Daniel respondeu com seu tom carregado de frustração. Mas estamos presos. A tempestade é muito perigosa e as estradas estão intransitáveis. Uma rajada de vento particularmente violenta fez algo bater na lateral da casa, acordando Sophie assustada. Seu choro se transformou em um acesso de tosse que a deixou com falta de ar. Laura posicionou a filha para ajudá-la a respirar, mas o pânico a consumia. Sob o facho da lanterna, ela podia ver o peito de Sophie se contraindo a cada respiração, um sinal grave de dificuldade respiratória. Daniel andava de um lado para o outro do quarto, com a mente a 1000 por hora, buscando soluções. Ele pegou uma bolsa impermeável e começou a embalar os suprimentos médicos essenciais de Sophie, determinado a carregá-la para ajudar, se necessário. Laura sabia dos riscos de transportar uma criança gravemente doente pelas águas da enchente durante a tempestade, mas ficar parada parecia igualmente perigoso. A decisão foi tomada por eles quando o equipamento de monitoramento de Sophie emitiu um último bip de alerta antes de escurecer. Sem a capacidade de monitorar seus níveis de oxigênio, eles estavam voando às cegas com uma criança cujo estado piorava a cada minuto. No canil Peaceful Pines, a intensidade da tempestade provocou uma queda de energia em toda a instalação. A escuridão e o caos despertaram algo adormecido dentro de Rock. O pitbull que estava apático por dias de repente se recuperou com determinação. Suas orelhas se ergueram para a frente, seu corpo ficou tenso e ele começou a andar de um lado para o outro em seu canil com uma urgência que assustou Jenny, a funcionária noturna de plantão. Rock, o que houve? Jenny perguntou, aproximando-se cautelosamente de seu canil. Em vez de responder à sua voz, Rock começou a latir com uma intensidade que parecia comunicar urgência. Desesperada em vez de agressão. Seu comportamento era claro, ele precisava estar em algum lugar e precisava estar lá agora. Durante uma verificação de rotina dos canis, o vento arrancou parte do telhado da instalação, criando confusão entre os animais e a equipe. No caos que se seguiu, Rock viu sua oportunidade. Com a força nascida do desespero, ele conseguiu passar por Jenny enquanto ela lutava para proteger os canis, disparando na tempestade antes que alguém pudesse detê-lo. Os 5 quilômetros entre Peaceful Pines e a casa dos Reed se tornaram o campo de batalha de Rock. Lutando por ruas alagadas e escombros açoitados pelo vento, suas pernas poderosas se agitavam na água que teria parado um animal menor. Sua recente perda de peso e lesões pareciam esquecidas enquanto o instinto e a determinação o impulsionavam para a frente. Rock navegou pelo labirinto suburbano pela memória e pelo cheiro, apesar da chuva ameaçar levar embora todos os odores familiares. Quando árvores caídas bloquearam sua rota direta, ele encontrou alternativas escalando quintais e pulando cercas. Suas patas enfaixadas começaram a sangrar novamente, deixando leves rastros vermelhos nas águas da enchente, mas ele seguiu em frente sem hesitar. Ao virar a esquina para a rua Reed, Rock sentiu um cheiro que o colocou em alerta máximo, a angústia de Sophie. Os mesmos instintos que o alertaram sobre o intruso e o incidente de engasgo de Sophie agora gritavam que sua família estava em perigo. Ele seguiu o cheiro lutando contra ventos que quase o derrubaram. Através da chuva torrencial, Rock avistou sua família amontoada sob uma varanda distante.
Ele podia sentir o cheiro da doença de Sophie e sentir sua respiração ofegante, mesmo à distância. Sem hesitar, ele mergulhou na parte mais profunda das águas da enchente, nadando onde caminhar era impossível. Seu peito forte cortou a corrente que ameaçava arrastá-lo para longe. Laura o avistou primeiro, uma forma escura movendo-se propositalmente pelas águas da enchente. Por um momento, pensou que sua mente exausta a estivesse enganando, mas então Daniel também o viu. A pelagem tigrada característica de Rock Mal era visível na escuridão, mas seu movimento determinado era inconfundível. Quando Rock os alcançou, não parou para cumprimentá-los ou descansar. Em vez disso, circulou-os uma vez, cheirando Sophie atentamente, e então se posicionou na frente de Daniel, latindo com a mesma urgência que demonstrara em emergências anteriores. Seu comportamento era claro, ele queria que o seguissem. Reconhecendo o comportamento proposital de Rock, Laura e Daniel tomaram a decisão de confiar em seu guardião mais uma vez. Rock pareceu entender a gravidade da situação, movendo-se lentamente o suficiente para que eles o seguissem, enquanto verificava continuamente para garantir que estavam acompanhando. Em vez de seguir em direção ao quartel de bombeiros como haviam planejado, Rock os conduziu por uma rota diferente. Seu caminho parecia arbitrário no início, mas logo perceberam que ele estava escolhendo ruas com menos alagamentos, evitando as águas mais profundas e as correntes mais fortes. Ele parava em cruzamentos esperando que os relâmpagos iluminassem o caminho antes de guiá-los adiante. Quando os destroços bloqueavam seu caminho, Rock encontrava maneiras de contorná-los, às vezes voltando para encontrar rotas mais seguras. Seu foco nunca vacilava. Ele verificava o estado de Sophie, frequentemente gemendo baixinho quando sua respiração se tornava mais difícil, como se entendesse a urgência da jornada. Através da chuva e do vento, luzes distantes começaram a aparecer, as placas de emergência do hospital, alimentadas por geradores, brilhavam como um farol. Rock os havia guiado não para o quartel de bombeiros mais próximo, mas para o único lugar que poderia fornecer a Sophie o atendimento imediato de que ela desesperadamente precisava. A rota que ele escolhera, mesmo estando mais distante, fora mais segura e navegável do que o plano original. Ao se aproximarem da entrada do pronto-socorro, o comportamento de Rock mudou. A urgência desesperada que o impulsionara pela tempestade se transformou em uma atenção gentil. Ele se posicionou sob Sophie como se estivesse pronto para segurá-la caso as forças de Daniel finalmente se esgotassem. Seus olhos nunca deixaram o rosto dela, seus ouvidos constantemente se ajustando para monitorar sua respiração cada vez mais difícil. Enquanto Sophie se estabilizava sob os cuidados da equipe médica, Laura e Daniel se viram sentados em uma sala de conferências estéril do hospital, ouvindo a doutora Sarah Shen explicar as complexidades da condição de sua filha. O comportamento calmo da pediatra mascarava a gravidade de suas descobertas, mas cada palavra ressoava profundamente com os RIDs. Sophie desenvolveu uma forma rara de pneumonia. A doutora Shen começou a apontar para a linha do tempo no prontuário médico de Sophie. O notável é que Rock detectou isso semanas antes que os testes convencionais a tivessem detectado. Laura se inclinou para a frente, com as mãos tremendo levemente. Você está dizendo que ele sabia? Todas aquelas vezes que pensamos que ele estava sendo obsessivo. A doutora Shen assentiu. Exatamente. Observe esses primeiros sintomas, mudanças sutis nos padrões respiratórios, picos intermitentes de febre, letargia, eles se alinham perfeitamente com a vigilância aumentada de Rock. Ele não estava apenas reagindo, ele estava respondendo a sinais que não percebemos. Daniel sentiu um nó na garganta. Cada arranhão no batente da porta de Sophie, cada noite inquieta em que Rock andava de um lado para o outro do lado de fora do quarto, cada latido que parecia excessivo agora assumia um novo significado. O cão leal deles não era uma ameaça nem um incômodo, ele estava tentando salvar a filha. A equipe veterinária que tratava de Rock acrescentou mais uma camada à revelação. Descobriram que sua audição era excepcionalmente aguçada, mesmo para um cão.
Esse sentido aguçado provavelmente lhe permitiu detectar pequenas mudanças nos padrões respiratórios de Sophie, mudanças imperceptíveis aos ouvidos humanos. Ele se tornou essencialmente o monitor médico 24 horas da sua filha, admitiu mais tarde o Dr. Thompson, pediatra da família. Sem seus avisos, talvez não tivéssemos percebido isso até que fosse tarde demais. Para Laura, essa percepção foi profunda. Sua formação profissional como enfermeira a ensinara a confiar na ciência e na observação, mas os instintos de Rock se mostraram muito mais confiáveis. O cão que eles duvidaram, temeram e, por fim, baniram, foi o profissional de saúde mais vigilante da filha o tempo todo. A notícia do resgate heróico de Rock e de seus extraordinários instintos médicos se espalhou por Maplewood como fogo em palha. O que antes era uma história de medo e divisão se transformou em uma de redenção e união. Margaret Thompson, que liderou a campanha original contra Rock, tornou-se sua defensora mais vocal. Ela foi de porta em porta, não com petições exigindo sua remoção, mas com pedidos de desculpas e pedidos de mudança. Estávamos errados, Margaret confessou a qualquer um que quisesse ouvir. Aquele cachorro não é perigoso. Ele é o guardião do nosso bairro. O comitê do parque local realizou uma sessão de emergência para remover a placa de pitbulls proibidos. Em seu lugar, eles ergueram uma nova placa: todos os cães bem comportados são bem-vindos. Isso simbolizou uma mudança maior dentro da comunidade, um afastamento da discriminação baseada no medo em direção à compreensão e aceitação. Outros donos de pitbulls na área, que antes mantinham seus cães escondidos, começaram a passear com eles abertamente pela vizinhança. Crianças que antes eram afastadas às pressas de Rock agora perguntavam aos pais se podiam acariciá-lo. A transformação se estendeu para além de Rock, desafiou preconceitos de longa data sobre estereótipos de raça. Veterinários locais e abrigos de animais relataram um aumento inesperado no interesse em adotar pitbulls. Várias famílias que haviam assinado a petição original contra Rock acabaram adotando pitbulls. O programa de vigilância da vizinhança incorporou um novo elemento, uma patrulha de passeio de cães, onde donos de todas as raças trabalhavam juntos para manter a comunidade segura. Até mesmo o parquinho infantil, antes um ponto focal de controvérsia, tornou-se um símbolo de progresso. Os pais organizaram uma arrecadação de fundos para construir um pequeno parque para cães adjacente, permitindo que as crianças interagissem com segurança com cães de todas as raças, sob supervisão adequada. O projeto tornou-se um esforço comunitário, com moradores doando tempo e recursos voluntariamente. A escola primária local convidou treinadores de cães e especialistas em comportamento para fazer apresentações sobre a compreensão do comportamento canino. Usando a história de Rock como exemplo, as crianças aprenderam sobre a posse responsável de animais de estimação e como interagir adequadamente com os cães. A primeira exposição canina Rock Heroes homenageou cães de todas as raças que demonstraram serviço ou lealdade excepcionais às suas famílias, disseminando ainda mais a mensagem de aceitação da raça. Essa transformação não se resumiu apenas aos cães, se tratou da comunidade aprendendo a examinar seus preconceitos e a encarar verdades incômodas. As pessoas começaram a reconhecer a facilidade com que o medo e a desinformação podiam dividir uma vizinhança e o poder da redenção e da compreensão para uni-la. O processo de cura da família Reed começou intensamente durante a recuperação de Sophie no hospital. Emma, que antes se recusara a entrar em casa por causa de Rock, agora passava horas sentada ao lado da cama de recuperação do cachorro, lendo para ele seus livros de infância, os mesmos que a confortaram após sua própria experiência traumática anos atrás. Os pais de Laura, antes os maiores oponentes de Rock, transformaram-se em seus defensores mais ferozes. Seu pai, um juiz aposentado, começou a pesquisar a legislação específica para raças, buscando maneiras de contestar leis discriminatórias. Sua mãe, que antes alertara amigos sobre o fato de seu neto conviver com uma raça perigosa, agora exibia orgulhosamente fotos de Rock e Sophie para quem quisesse ouvir. Mais profundamente, a própria Laura passou por uma transformação.
O medo que havia marcado cada interação com Rock se dissolveu em profunda gratidão e amor. Ela passava seus momentos livres entre os tratamentos de Sophie sentada com Rock, sussurrando desculpas e promessas em seu pelo. Rock respondeu com amor incondicional, sem guardar rancor pelos últimos meses de dúvida e rejeição. Daniel testemunhou a transformação de sua família com uma alegria silenciosa. A tensão que havia abalado seu casamento se dissipou quando ele e Laura se uniram para cuidar de Sophie e Rock. Eles começaram a planejar mudanças em sua casa, não para separar Rock de Sophie, mas para dar a ele melhor acesso para vigiá-la. Os portões para bebês, que antes o mantinham fora, foram substituídos por pontos especiais de observação, onde ele podia manter sua vigília protetora confortavelmente. A recuperação de Sophie trouxe outra camada de cura. Conforme ela recuperava as forças, suas primeiras palavras foram chamadas por Wak. A visão de sua filha alcançando o cachorro que havia salvado sua vida 2 vezes levou ambos os pais às lágrimas. Rock, ainda fraco por sua aprovação, abanou o rabo e lambeu delicadamente a mão dela. O vínculo deles estava mais forte do que nunca. O anúncio da gravidez de Laura, que inicialmente trouxe tensão e preocupação, agora se tornou uma fonte de alegria. A família ansiava por Rock ter outro pequeno para proteger. Emma até se ofereceu para ajudar a treinar o cachorro para ser tão atencioso com o novo bebê quanto ele era com Sophie, marcando uma reversão completa de sua postura anterior. Jantares em família, antes repletos de tensão silenciosa, tornaram-se encontros acolhedores onde Rock era um convidado de honra. Ele tinha seu próprio lugar especial ao lado da cadeira alta de Sophie, onde ela ocasionalmente lhe dava pedacinhos de comida quando achava que ninguém estava olhando. Os pais de Laura, que antes se recusavam a comer no mesmo cômodo que um cachorro, agora lhe traziam guloseimas especiais. 1 ano após a tempestade, a família Reed se reuniu no quintal para a festa de 3 anos de Sophie. O cenário era notavelmente diferente das reuniões tensas do passado. Rock jazia contente perto do parquinho de Sophie, usando um chapéu de festa que ela havia insistido em usar. O bebê Michael dormia pacificamente em seu berço sob o olhar atento do cachorro. A transformação da casa deles era evidente em cada detalhe. Os postes de observação de Rock, estrategicamente posicionados pela casa, haviam se tornado assunto de conversa. Os visitantes frequentemente comentavam sobre a maneira engenhosa como a família havia integrado os instintos protetores de seu tutor ao design da casa. A porta do quarto do bebê, antes arranhada com avisos desesperados, agora ostentava um belo mural pintado à mão de Rock vigiando crianças adormecidas. O trabalho de Laura no hospital havia assumido uma nova dimensão. Ela ajudou a estabelecer um programa de cães de terapia com foco específico em raças tradicionalmente rotuladas como perigosas. Suas apresentações sobre a capacidade de Rock de detectar a doença de Sophie atraíram a atenção de profissionais médicos interessados em estudar a capacidade dos animais de detectar doenças precocemente. O escritório de arquitetura de Daniel evoluiu, em parte, inspirado pela experiência deles. Ele começou a se especializar em projetos de casas pet-friendly, criando espaços que permitiam a integração natural dos animais à vida familiar. Seus projetos frequentemente apresentavam o que ele chamava de cantinho do Rock, postos de observação especialmente projetados para permitir que os cães de guarda mantivessem sua vigilância protetora confortavelmente. O bairro havia passado por sua própria transformação. O parque, que antes proibia pitbulls, agora sediava sessões semanais de adestramento de cães, com Rock e Sophie demonstrando frequentemente o vínculo notável entre a criança e o cão. A placa de Iquote, pitbulls proibidos Iquote, havia sido substituída por uma placa de bronze contando a história de Rock, servindo como um lembrete permanente contra a discriminação racial. O casamento de Emma se tornou um ponto de virada na percepção pública. Fotos de Rock de gravata borboleta caminhando orgulhosamente pelo corredor com Sophie viralizaram nas redes sociais. As imagens de um pitbull sendo tão gentil com uma criança pequena em traje formal desafiaram estereótipos que iam muito além de sua comunidade. A própria Sophie havia florescido.
Seus primeiros problemas de saúde não mostraram efeitos duradouros graças aos alertas precoces de Rocky e à sua rápida ação durante a tempestade. Ela desenvolveu uma capacidade extraordinária de entender e se comunicar com cães, muitas vezes ajudando crianças nervosas a superar o medo de raças maiores, compartilhando sua história com Rocky. A experiência da família Reed desencadeou um movimento maior do que eles próprios. Laura e Daniel, juntamente com Emma e vários membros da comunidade, fundaram a Rocky e Cerquilha 39, Second Chance Foundation, dedicada a desafiar a discriminação racial e a promover a posse responsável de animais de estimação. Seu primeiro projeto foi uma parceria com abrigos locais para ajudar pitbulls e outras raças estigmatizadas a encontrar lares amorosos. Sua casa se tornou uma espécie de santuário, com encontros semanais onde as famílias podiam se encontrar e interagir com pitbulls bem treinados em um ambiente seguro e controlado. Rocky, apesar da idade avançada, continuou sendo a atração principal, demonstrando uma paciência notável com crianças que inicialmente estavam medrosas. Suas interações gentis com Sophie e o bebê Michael serviram como prova viva da capacidade da raça de amar e proteger. A transformação de Emma foi talvez a mais notável. De alguém que antes não conseguia estar no mesmo ambiente que um cachorro, ela se tornou uma terapeuta comportamental animal certificada, especializada em ajudar pessoas a superar traumas relacionados a cães. Sua jornada pessoal, do medo à compreensão, repercutiu profundamente em seus clientes, e ela frequentemente usava a história de Rocky como um farol de esperança para outras pessoas que lutavam com medos semelhantes. A clínica veterinária local criou um fundo especial em nome de Rocky, fornecendo atendimento médico de emergência para pitbulls e outras raças frequentemente negligenciadas devido a estereótipos. O Dr. Thompson, que tratou de Rocky após a tempestade, tornou-se um defensor ferrenho da igualdade entre raças nos cuidados veterinários, garantindo que nenhum cão fosse negado tratamento com base em preconceito racial. Os pais de Laura levaram seu apoio ao nível político. Seu pai usou suas conexões na comunidade jurídica para contestar a legislação específica sobre raças, enquanto sua mãe organizava programas de educação comunitária sobre posse responsável de animais de estimação. A segurança de seus netos, uma vez que sua principal preocupação com Rocky, tornou-se seu argumento mais forte para julgar os cães como indivíduos, e não por raça. O canil Peaceful Pines, onde Rocky estava temporariamente alojado, passou por uma transformação completa inspirada por sua história. Eles redesenharam suas instalações para torná-las mais adequadas às famílias, criando espaços onde os cães pudessem manter contato visual com o ambiente. Compreendendo agora que o que antes viam como ansiedade poderia, na verdade, ser instinto de proteção, garantiram que os futuros residentes tivessem a oportunidade de expressar seus comportamentos naturais sem julgamento. Nas noites tranquilas, quando as crianças dormiam e Rocky mantinha sua fiel vigília no corredor entre seus quartos, Laura e Daniel frequentemente refletiam sobre o quão perto haviam chegado de perder tudo o que agora significava tanto. A história deles se tornou mais do que apenas a história de um cachorro salvando uma criança. Ela evoluiu para uma mensagem poderosa sobre o amor, o preconceito e a capacidade de mudança. A presença de Rocky em suas vidas lhes ensinou lições profundas sobre julgamento e percepção. O que antes viam como comportamento ameaçador era a forma mais pura de proteção. O que interpretavam como agressão eram tentativas desesperadas de comunicar amor e preocupação. As mesmas características que os assustavam, sua força, intensidade e foco inabalável, eram as qualidades que salvaram a vida de sua filha. A experiência deles repercutiu em vidas muito além de sua família imediata. Outras famílias que enfrentaram medos e preconceitos semelhantes encontraram esperança em sua história. A comunidade que antes era dividida pelo medo se uniu em compreensão. Crianças que poderiam ter crescido aprendendo a temer certas raças estavam, na verdade, aprendendo a julgar cada animal como um indivíduo. A mensagem que emergiu de sua jornada foi simples, porém poderosa: amor e lealdade não conhecem raça.
Rocky demonstrou que a capacidade de devoção, inteligência e cuidado protetor não era limitada pela genética ou aparência. Suas ações provaram que, às vezes, as coisas que mais tememos são exatamente o que mais precisamos em nossas vidas. Daniel frequentemente falava sobre o paralelo entre a história de Rocky e preconceitos sociais mais amplos. E quote, quase perdemos tudo porque deixamos o medo e as ideias equivocadas guiarem nossas decisões e quote, ele dizia em eventos comunitários. E quote, quantos outros julgamentos fazemos com base na aparência ou reputação em vez do caráter individual, e quote, a perspectiva de Laura, tanto como profissional médica quanto como mãe, acrescentou outra camada à mensagem deles. Ela falou sobre o perigo de deixar o medo sobrepujar a observação, como seus preconceitos quase o cegaram para as tentativas desesperadas de Rocky de alertá-los sobre a doença de Sophie. Suas palestras em conferências médicas enfatizaram a importância de estar aberto a fontes inesperadas de percepção e sabedoria. À medida que Sophie crescia, começou a compreender o significado mais profundo da sua história com Rocky. Ela dizia às pessoas, com a sabedoria simples de uma criança, e quote, Rocky não me salvou porque é um pitbull. Ele me salvou porque é Rocky e me ama e quote. As suas palavras captaram a essência do que a família tinha aprendido, que o verdadeiro caráter transcende categorias e rótulos. O legado que esperavam deixar era a prova transformadora de que o medo pode ser superado pela compreensão de que o preconceito pode ser dissolvido pela experiência e que o amor pode transpor até as mais profundas divisões. A história de Rocky tornou-se um testemunho dos laços extraordinários possíveis entre humanos e animais e do poder curativo de dar segundas oportunidades. No fim, a sua mensagem ao mundo foi tanto uma celebração como um aviso: celebrem a capacidade de amar e de lealdade em lugares inesperados, mas cuidado com o custo de deixar que o medo e o preconceito guiem as nossas escolhas. Rocky tinha lhes dado não apenas uma segunda oportunidade para a felicidade familiar, mas também uma segunda oportunidade para ver o mundo com olhos mais claros e compassivos. A transformação que começou com o resgate heróico de Rocky e a revelação dos seus instintos extraordinários não se limitou à família Reed. Ela se espalhou, tocando vidas muito além de sua família e comunidade imediatas. O que havia começado como uma jornada pessoal de redenção tornou-se um movimento, um testemunho do poder da compreensão de segundas chances e do amor incondicional. A cobertura da mídia local sobre a história de Rocky se tornou um debate nacional. Os meios de comunicação noticiaram a história não apenas por seus elementos dramáticos, mas também pelas lições mais profundas que ela continha sobre a percepção preconceituosa e os laços únicos entre humanos e animais. Escolas de veterinária e instituições médicas começaram a estudar a capacidade de Rocky de detectar a doença de Sophie semanas antes que os testes convencionais pudessem identificá-la. Sua audição aguçada e sua sensibilidade a mudanças fisiológicas sutis despertaram o interesse em como os animais poderiam auxiliar na detecção precoce de doenças. Laura e Daniel se viram sob os holofotes, não como participantes relutantes, mas como defensores ansiosos para compartilhar sua história. Eles palestraram em conferências, apareceram em talk shows e colaboraram com pesquisadores que exploravam o potencial inexplorado das parcerias entre humanos e animais na área da saúde. Sua mensagem era simples, porém profunda. Às vezes, as coisas que mais tememos são exatamente o que mais precisamos em nossas vidas. A evolução de Emma, de alguém que não suportava ficar perto de um cachorro para uma terapeuta comportamental animal certificada, marcou uma das transformações mais notáveis na família Reed. Seu trabalho se entrelaçou profundamente com o legado de Rocky. Ela se especializou em ajudar indivíduos a superar medos traumáticos de cães, usando sua própria jornada como um farol de esperança. Emma compartilhou durante uma palestra no TEDx que viralizou, e quote, passei anos deixando meu passado me definir e quote. Mas quando vi como Rocky reagiu a Sophie, não com agressividade ou perigo, mas com puro amor instintivo, percebi que estava errada. Nem todos os cães são como aquele que me atacou.
E mesmo aqueles que são capazes de causar mal ainda podem demonstrar uma compaixão incrível. Sua clínica cresceu rapidamente, atraindo clientes de todo o país. Muitos eram pais lutando para conciliar seus medos com o desejo dos filhos por animais de estimação, enquanto outros eram adultos buscando curar velhas feridas. Emma desenvolveu técnicas inovadoras de terapia, incorporando cães de terapia treinados às sessões para ajudar os pacientes a confrontar e reformular seus medos. Rocky frequentemente a acompanhava nessas sessões, servindo como uma presença calmante e um exemplo vivo da capacidade da raça para a gentileza. Por meio de seu trabalho, Emma descobriu algo inesperado. Muitas pessoas abrigavam medos não apenas de cães, mas da própria vulnerabilidade. Ao confrontar suas ansiedades em relação aos pitbulls, elas frequentemente revelavam inseguranças mais profundas. Sobre controle de confiança e perda. A história de Rocky se tornou uma metáfora para superar esses medos, um lembrete de que amor e lealdade transcendem as aparências. Inspirados pelo impacto de Rocky, Laura e Daniel cofundaram a Rocky e Cerquilha 39, S Second Chance Foundation, juntamente com Emma e vários moradores de Maplewood. A fundação tinha como objetivo desafiar a discriminação racial, promover a posse responsável de animais de estimação e fornecer recursos para famílias que adotam raças estigmatizadas. Sua declaração de missão refletia a crença dos Reeds na redenção: todo cão merece uma segunda chance e toda pessoa merece experimentar o amor incondicional que só um companheiro leal pode oferecer. A primeira iniciativa da fundação foi uma parceria com abrigos locais para criar programas de adoção temporários específicos para pitbulls e outras raças incompreendidas. Esses programas conectavam possíveis adotantes a treinadores e conselheiros experientes, garantindo transições bem-sucedidas para novos lares. Famílias que antes temiam pitbulls agora os recebiam com entusiasmo, inspiradas pela história de Rocky e pelos depoimentos de adotantes cujas vidas haviam sido transformadas. Uma dessas histórias de sucesso veio dos Thompsons, Margaret e seu marido, que adotaram um pitbull idoso chamado Max após se voluntariarem em um evento da fundação. Max, abandonado devido à idade e à artrite, rapidamente se tornou um membro querido da família. Margaret costumava brincar que ter Max por perto a fazia se sentir mais segura do que qualquer sistema de alarme jamais poderia. A fundação também lançou campanhas educativas em escolas, ensinando crianças sobre a posse responsável de animais de estimação e desafiando estereótipos por meio de workshops interativos. Sophie e Rocky tornaram-se visitantes regulares, demonstrando o vínculo entre criança e cachorro. Crianças que inicialmente se esquivavam de Rocky saíam das sessões perguntando aos pais se poderiam ter um cachorro igual a ele. O escritório de arquitetura de Daniel passou por sua própria transformação, impulsionado por suas experiências com Rocky. Ele começou a projetar casas com espaços integrados para animais de estimação, enfatizando a funcionalidade e a segurança sem comprometer a estética. Sua característica marcante, o cantinho do Rocky, tornou-se um item essencial em projetos de casas voltadas para famílias, oferecendo postos de observação designados onde cães de guarda pudessem manter sua vigilância protetora confortavelmente. Essas inovações chamaram a atenção de urbanistas e incorporadores, levando a colaborações em projetos habitacionais que aceitam animais de estimação. Bairros inteiros foram projetados com parques comunitários para cães, trilhas para caminhadas e áreas de recreação seguras, promovendo ambientes onde animais de estimação e pessoas pudessem prosperar juntos. Um projeto em particular, um empreendimento habitacional de baixa renda com comodidades integradas para animais de estimação, rendeu a Daniel um prêmio por inovação.